Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato Leandro e você está no Pode Ser Cast, um podcast que fala de espiritualidade além das fronteiras. Além das fronteiras das religiões, além das fronteiras do preconceito. Preparamos um episódio novo para falarmos de transição planetária. Nosso planeta passa por profundas transformações, mudanças climáticas intensas, crises sociais e econômicas. Temos avanços na ciência, como a inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, hoje temos países em conflitos bélicos em pleno século XXI, ano de 2023. Então eu pergunto a você, Michele Vale, será que nós estamos caminhando para o fim de uma era? Fim dos tempos e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Cast. E para falar do convidado, eu vou começar dizendo que ele é um avô babão do Bernardo. Ele toca violão e canta nas horas vagas. Eu não sei das tempestades que carrega aí no coração, mas eu sei de uma coisa. Ele tem uma doçura ao falar. Seja muito bem-vindo, Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E só para fazer uma analogia, gente, assim como o Vaticano está para os católicos, a Federação Espírita está para o movimento espírita. Seja muito bem-vindo, querido Geraldo. Boa noite, Michele. Ela já começou provocando aí, Renato, querido. Sou dessa. Porque, gente, boa noite, satisfação estar com vocês. É uma alegria muito grande estar nesse canal, né? Achei interessantíssimo o nome, né? Como é que é mesmo, Renato? Espiritualidade além das fronteiras, o nosso Pode Ser Cast. Pode ser, aqui a gente pode ser. Que tenso. Mas, Michele, é tão interessante, né? Porque no Espiritismo a gente não tem hierarquia, sacerdócio, né? A gente sabe muito bem disso. Não há aquela estrutura, não é? Com dogmas, nada disso. Então, realmente, a Federação Espírita Brasileira tem essa responsabilidade de coordenar o movimento espírita no Brasil, não é? Por meio do Conselho Federativo Nacional, nessa organização, trabalhando a divulgação, a prática, o estudo do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, que é uma bênção. Uma satisfação, queridos, estar aqui com vocês. Muito boa noite. Boa noite. E eu quero começar, Geraldo, eu te acompanho em todos os canais possíveis. Pela FEB Editora, pela FEB Oficial e no seu canal oficial do Instagram. Porque tu viu que eu falei do Bernardo, né? Eu vi. Viu que eu falei... Então, eu sou ali uma seguidora assídua. Quando a gente fala de espiritismo, uma boa parte das pessoas que a gente conhece não nasceu espírita, né? O espiritismo, ele é uma doutrina recente. E eu queria que você contasse um pouquinho, você tem essa coisa aí, esse mergulho profundo nos livros, que é um transporte aí para o conhecimento doutrinário. Eu assisti recentemente, eu não sei se o documentário é recente, mas eu assisti recentemente tua participação no documentário do Chico, saudoso Chico Xavier. Tiveram outras participações com pessoas que a gente tem muito carinho, Exato. né? E ali você teve uma participação muito ativa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi o teu desenvolvimento nesse movimento espírita. Tu nasceu espírita, família espírita, como que foi a sua trajetória? Então, Michele, a gente estava brincando aí, né, Renato, com essa questão do R, o R puxado assim, não é? Eu também sou do interior de São Paulo, nasci ali na região de São José do Rio Preto, fui registrado no município de Álvares Florense, pertinho de Votuporanga, noroeste, então, do estado de São Paulo. Vivi 15 anos em Urânia, né, que é uma cidadezinha que tinha 4.000 habitantes. Quando eu me mudei para Brasília, ficaram 3.999, não é? Hoje a metrópole tem 9.500 habitantes, é uma coisa assim, né? Uma maravilha, está crescendo. Mas eu tive a oportunidade,
assim, penso, Michele e Renato, por ser espírito muito devedor, né? Tive a oportunidade de nascer em berço espírita. O papai se converteu ao espiritismo pela dor, né? A minha tia, a irmã do papai, passou por um processo de obsessão, então ela foi, digamos assim, não é? Tratada, né? Encaminhada por um médium à época, e a família praticamente se converteu, não é? E quando o papai se casa com a mamãe era católica e ela aceita o espiritismo. Então nós somos 4 filhos, né? Eu sou o caçula e eu achava quando era criança que eu era o mais velho porque eu tinha nascido por último. Então a lógica da criança é interessante, né? E então todos nascemos já no berço espírita com essa orientação. O Mano Carlos Campetti, nós temos 7 anos de diferença, não é? Ele é o primeiro, eu sou o último. E ele teve a oportunidade de morar com uma tia durante 1 ano praticamente, e ele trouxe para casa o Evangelho no lar, porque o papai caminhoneiro, ele viajava muito, não é? E nunca pôde estudar, assim, nunca colocou os pés oficialmente numa escola. Ele aprendeu a ler e escrever, Michele, para ele mesmo, não é? E então o Mano Carlos é quem trouxe praticamente o Evangelho, né, para a gente fazer o Evangelho em casa, que ele aprendeu com a tia. E então já desde ali, os 4, 5 anos, a gente participava, não é, dessas reuniões em casa. E pelo que eu me recordo, assim, aos 8 anos eu comecei a fazer os primeiros comentários, sem saber nada ainda, até como hoje eu não sei praticamente nada. E aos 12 anos li o meu primeiro livro espírita, que foi Sinal Verde, editado, né, pelo Clarim, não é isso? Ah, não, o Sinal Verde é editado pela SEC, a Comunhão Espírita Cristã. Agora também não lembro. É a Comunhão Espírita Cristã. A gente editou agora em parceria com a SEC, olha que lindo, né? Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. E aí, então, já a partir daquela fase ali, 12, 13 anos, a gente fazia os estudos, o aprendizado, e já começava a falar em público também, Michele. Então, eu tive contato com o Espiritismo desde criança. A gente teve a oportunidade de estudar nos livros básicos, né, da codificação, no Pentateuco. Tínhamos aquele programa Comece pelo Começo, né, que hoje a campanha está sendo reativada pela Federação Espírita Brasileira, pelo seu Conselho Federativo Nacional. E na época a USE, né, ela compartilhava o material e a gente fazia essa leitura direto nos livros da codificação. Graças a isso a gente pôde, acredito, ter uma base, né, doutrinária com mais segurança. E até hoje a gente continua estudando, aprendendo, porque Kardec é sempre atual, não é? Kardec não está desatualizado e nunca estará. Eu costumo dizer o que está desatualizado é a nossa ignorância. Então a gente precisa estudar sempre para poder aprender. É mais ou menos essa trajetória. Depois, aos 17 anos, vim para Brasília. E já lá em Urânia, inclusive, a gente fundou a Mocidade Espírita, junto com, né, outros integrantes. A Mocidade tinha 6 pessoas, né, nós trabalhávamos ali em 6. Frequentamos um centro espírita que já existia, mas era apenas a parte prática, era apenas a reunião mediúnica que o presidente, praticamente dono do centro espírita, fazia. Como era uma cidade muito pequenininha, a gente resolveu ficar no mesmo ambiente, né, e tal. E aí levamos o estudo, né, a evangelização, a parte do passe, não é? Das reuniões da nossa, né, na forma do nosso estudo, inclusive, na parte, né, mediúnica, e foi muito bacana. Quando a gente veio para Brasília, tinha 17 anos, a gente já se integrou à Federação Espírita Brasileira, né, porque meu irmão já frequentava a casa, minha irmã também já morava em Brasília, e depois, quando eu cheguei, já comecei na evangelização da criança, depois do jovem, fui coordenador da juventude, depois fui para a área de pesquisa, que é a minha formação profissional, né? A área de biblioteca, de museu, de arquivos. Começamos a trabalhar alguns projetos de pesquisa. Estive assessor do presidente, na época o doutor Juvanir. Depois estive diretor por mais de 2 décadas da casa. E estou numa vice-presidência de divulgação doutrinária há 12 anos, né? O pessoal costuma dizer, na FEB parece que nunca muda, né? É eterno, é aquele negócio que não tem eleição. Todo ano tem eleição, Michele. Todo ano. Sim, sim. E permanece, né? Os mandatos são de 2 anos. Se o pessoal achar que não precisa mudar, a gente é que tem que estar em mudança constantemente, né? Sim. Então temos aqui um convidado de berço
espírita. É verdade, é verdade. São muitos anos, né, Geraldo, de dedicação à doutrina. E eu conversava com a Michele a respeito da propriedade com que você fala, né, de Kardec e dos assuntos da doutrina espírita. E quando ela foi intuída para que a gente fizesse essa conversa contigo, e a gente pensava num título, na hora ela veio, essa intuição dela, a gente vai conversar com o Geraldo sobre transição planetária. Eu falei, ok, fechado. E você é uma pessoa que tem essa trajetória, e eu acho que esse assunto é um assunto que surgiu há alguns anos, é um assunto que eu sei que você às vezes lida com ele, então a gente recebe muitas perguntas de amigos e durante as nossas conversas, a gente sempre pensa, o planeta está numa situação em que até a mudança climática agora ficou intensa. A gente tem crises sociais e econômicas, não só no Brasil, mas no mundo. O mundo, nesse momento agora, conflitos bélicos acontecendo, e o noticiário quase que transformou esse assunto dentro de uma normalidade. Fala-se da morte de pessoas em conflitos bélicos e, na sequência, uma notícia qualquer, né? Então, a gente se pergunta, o que está acontecendo com o mundo? Será que nós estamos caminhando para o fim de uma era? Como que a doutrina espírita enxerga esse processo que nós estamos vivenciando hoje, em 2023? Olha, Renato, Allan Kardec, no capítulo 18 de A Gênese, que é um livro belíssimo, foi o livro, Michele, mais escrito em termos de contribuição intelectual de Allan Kardec. Por isso que ele foi o último a ser publicado. Ele faz parte do chamado Pentateuco kardeciano, são os 5 livros básicos da doutrina espírita. Básicos não porque sejam elementares, simples, mas é porque são a base, né, de basilar mesmo, que dá a sustentação. Por isso, para conhecer o Espiritismo, necessariamente nós temos que conhecer Kardec, ler Kardec, estudar Kardec. Ele, o codificador do Espiritismo, aquele que organizou, materializou, né, a doutrina entre nós, a doutrina que é dos Espíritos. Então, nesse 5º livro, A Gênese, que foi publicada na primeira edição em 1868, a segunda edição foi só uma reimpressão em fevereiro de 68, a primeira é de janeiro. A terceira edição, que foi só uma reimpressão, também foi em março. E depois nós tivemos uma 4ª edição, que praticamente foi outra reimpressão, ali também, e foi ter a 5ª edição definitiva, ainda quando Kardec estava encarnado. E o próprio Kardec trabalhou a obra para poder fazer as adaptações, as melhorias, as correções, né, as ampliações e também o enxugamento que foi necessário. Assim ele fez, Michele e Renato, em todos os livros da codificação, sem exceção de nenhum deles. Desde o Livro dos Espíritos. Só para a gente ter uma ideia, o Livro dos Espíritos, a primeira edição de 57, tinha 3 partes com 501 perguntas. A segunda edição definitiva é de 1860, com 4 partes e 1019 perguntas. Mais que dobrou a quantidade de perguntas. Então, Kardec realmente trabalhou assim, com muito esforço, com muita dedicação, para que as obras pudessem chegar, né, num aperfeiçoamento o mais, assim, digamos, condizente com o que a espiritualidade estava querendo compartilhar. Assim aconteceu com o Livro dos Médiuns, que a segunda edição é a definitiva, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira, com o Céu e o Inferno, que é a 4ª, e com a Gênese, que é a 5ª. Então, é bem interessante, né, esse estudo todo. O capítulo 18 de A Gênese, essa obra maravilhosa, vai trazer para nós assim, uma revelação curiosa. E Kardec começa o primeiro capítulo de A Gênese dizendo do caráter da revelação espírita. E ele ensina para nós que só há revelação quando há verdade. É interessante isso, né? Porque se é mentira, não há revelação. A verdade é que é revelada. Por isso que o Espiritismo é a revelação da verdade, não é? É desse amor em ação que é a caridade. E ele vai dizer para nós, né, no ensinamento, que essa verdade ela vai sendo revelada gradativamente, aos poucos, porque ela, vindo de Deus, é absoluta. Mas a nossa capacidade de entender a verdade é relativa.
Por isso que na misericórdia divina a gente tem essa bondade manifestada para que a revelação ela se dê gradativamente, ou seja, aos poucos, para que a gente não se perca, porque senão a gente não dá conta, né? Emmanuel diz para nós no Consolador que a verdade é a essência da vida imortal. Por isso que ela é atemporal, a verdade é. Né? Em qualquer tempo ela é. Então Kardec coloca no capítulo 18, através de uma manifestação do Dr. Barry, alguns estudiosos aí, a gente já leu assim, não posso citar a fonte com absoluta certeza, mas é só uma curiosidade. Dizem que esse Dr. Barry era uma personalidade feminina, utilizando esse pseudônimo, não é? Bom, de qualquer maneira, ele vai trazer para nós ali, ou ela, uma revelação interessante. Diz que nós estamos vivendo agora uma transição. A Terra está numa fase de transição. E diz que essa transição começou há cerca de 100 anos. Ora, se nós pegarmos a primeira edição, desde que tem essa revelação em A Gênese, no seu capítulo 18 ali, que é de 1868, se nós remontarmos 100 anos, né, nós vamos ter 1768. Então, assim, claro que as datas são relativas no nosso caso, mas são, assim, aproximações para a gente poder entender, Michele e Renato, que essa transição planetária, ela está ocorrendo há cerca de 3 séculos, 300 anos. Então, ela não é de agora, do século XXI, nem do século XX, nem do século XIX, não é? Ela já é ali do século 18, se a gente for pegar assim, tá certo? 1700, né? Então, 68 aproximadamente. E o planeta Terra está numa fase de transição. O que significa exatamente isso? É estar em trânsito. Nós estamos em movimento. Nós estamos em passagem de um nível para outro. É como se tivéssemos, Michele, atravessando uma margem, não é? Assim, uma ponte de uma margem a outra. Nós vamos de um lado ao outro. E essa simbologia da transição vai fazer com que nós, nesse momento crucial, decisivo, nós enfrentemos as maiores provas para a apresentação dos testemunhos mais autênticos. Então, Renato, o que está acontecendo no mundo é uma verdadeira efervescência. Disse que não é nem mais o aquecimento global, não é um aquecimento global apenas, já é uma fervura global. Embora a nossa próxima era, daqui a milhões e milhões de anos, será glacial, a gente vai passar ainda muito calor, não é? A temperatura está aumentando muito. Então, a própria Terra, Michele, está estertorando. A Mãe Gaia se manifesta dizendo que precisa mudar, precisa passar por uma nova fase. E necessariamente isso vai acontecer. Evidentemente que seria bom que nós, aqui habitantes, pudéssemos acompanhar esse processo. O que vai acontecer na prática é que alguns vão acompanhar, outros não. Alguns seguirão para planos até superiores ao da Terra e outros não conseguirão ficar no plano da Terra, o plano terráqueo, na condição de um mundo melhor para o qual a Terra está indo, de expiação e provas, onde é o império do mal, para o mundo de regeneração, onde é uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal. Boa parte da população terráquea não vai permanecer aqui. Isso, assim, parece bombástico, parece, né, apocalíptico, mas o que acontece? Vou dizer 2 fontes para nós. Voltei, o irmão Jacó, vocês se lembram? Ele, né, que esteve vice-presidente da FEB e tudo. Você sabe que eu queria até, se eu conseguir pegar aqui, deixa eu ver. Vou sair um pouquinho do ângulo, mas vale a pena, porque eu quero mostrar uma edição do Voltei, que é uma edição português do Brasil, só que publicada em Portugal. Essa é uma edição portuguesa. Nós fizemos lá uma parceria com eles, interessante, esse livro acabou de chegar para nós aqui, eles editaram, né? A editora é Farol, a maior distribuidora praticamente de livros de toda a Europa, não é? Que a gente tem aí a Penguin Random House, grupo editorial, né? Então tá aqui o Voltei, eles se interessaram muito. Aqui no Voltei, em dado momento, Michele,
e Renato, o nosso irmão Jacó, que é o Frederico Figner, coloca que praticamente 2/3 da humanidade vivem adormecidas ou adormecidos com relação às questões espirituais. E a gente vai ter no livro também, que é Ação e Reação, uma declaração de André Luiz, através, né, de um dos seus mentores, que 3/4 da população ainda vive num estado de influenciação espiritual negativa. Isso para nós são revelações assim que merece, né, reflexão, a gente pensar para ver que caminho vai tomar, não é, Michele? Sim. É que eu me recordo, eu não sei se, né, se não me falha a memória, essa questão da transição planetária, ela ficou muito latente na época da pandemia. Porque na época da pandemia, a gente recebia muita coisa no WhatsApp com os textos falando da transição. Isso realmente foi um marco? A pandemia, ela está diretamente ligada à transição? Para dar essa sacudida ou não necessariamente? Olha, a pandemia, ela é resultado de uma necessidade de mudança de todos nós, não tenhamos dúvida disso. É provocada pela própria situação, condição que nós temos, não é? Não seria propriamente uma determinação divina no sentido de que Deus provocou para que a gente passasse por esse processo, foi uma consequência das inconsequências humanas, né? Das nossas irresponsabilidades, inclusive com relação ao meio ambiente, ao ecossistema, né? À vida em todos os seus sentidos, então aos abusos que a gente estabelece, e a gente tem essas consequências que nós sofremos. Agora, por tudo que nós passamos, não há dúvida alguma de que a pandemia ela veio para ser um marco, para realmente estabelecer um antes e um depois, diante de tudo que nós passamos, porque foi algo sem precedente, Michele, em toda a história da humanidade. Nós tivemos outras epidemias, até pandemias, mas na proporção como nós tivemos, praticamente no mundo inteiro, no planeta Terra inteiro, né? Durante 2 anos praticamente, que foi, né, esse, digamos assim, essa reclusão, não foi nenhum convite, foi uma convocação, nós não tínhamos opção, praticamente, né? Então, isso tudo, assim, a gente fez uma reflexão, escrevemos até sobre isso, as lições da pandemia, está até num livro que trata do Espiritismo e da Pandemia, o Pandemia e Espiritismo, publicado pela FERGS, a Federação Espírita Estado, né, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, e a gente tem ali exatamente o que nós deveríamos ter aprendido com a pandemia. A alteridade, que o outro existe, a assertividade, o outro existe, tem direitos e os seus direitos precisam ser respeitados. A questão, por exemplo, da empatia, quando a gente se coloca junto do outro para ver a sua necessidade, a sua condição e procurar ajudá-lo da melhor forma possível. A questão da metanoia, que é um processo todo de viagem para dentro de nós mesmos. Tem até um padre, né, católico, escreveu um livro sobre, né, metanoia, e é importante, a metanoia é o próprio objetivo do Espiritismo, que é a nossa transformação moral, a nossa melhoria íntima, a nossa reforma, a nossa renovação. E tem a questão da resiliência. Nós fomos convocados pelas chamadas, digamos assim, da pandemia, a um processo de resiliência. Resiliência é aquela capacidade, né, fisicamente, que os objetos têm de, depois de sofrer uma pancada, voltar, né, àquela mesma posição anterior, à mesma, né, situação. Para o ser humano, Viktor Frankl trouxe para nós, no sentido que é a capacidade que a gente tem de se adaptar às mudanças que vêm de fora, que a gente processa internamente e a gente consegue assertivamente lidar com elas para o nosso crescimento. Então, a pandemia foi um marco nesse sentido, só que parece que nós não aprendemos o suficiente. Sim. A questão da humanidade, né? São muitas lições, né, Geraldo, que o tempo vai aplicando, né, sobre a humanidade e na tentativa de que haja uma mudança no comportamento. Mas normalmente o ser humano, e a gente tem até fazendo uma analogia com a questão da doutrina espírita, que muitas vezes se diz que a pessoa entrou, e a gente até comentou, né?
você acaba entrando num centro espírita pela primeira vez pela dor, né? Então, é um processo que tem sido frequente. Raramente a gente procura uma melhora quando está bem. E eu gostaria de fazer uma junção disso em relação ao nosso país. Há uma obra, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o Brasil é um país que a gente sabe que possui grandes problemas sociais. Exatamente, Olha, aí a ele obra. tem a mão. E nós não combinamos, hein? Nós não não, combinamos, hein? A gente não combina nem roteiro aqui, na verdade. Não pode ter roteiro nem aqui. roteiro, porque eu fico... Ai, parece que vai me limitar. Ó, quem gosta de roteiro, Renato Leandro, ama um roteiro. Olha, aí... Não, e aí, Geraldo, a gente fica pensando, qual é o papel do Brasil nessa relação com a sua própria população e com o mundo? Porque o Brasil é um país que tem uma desigualdade social intensa aí, a olhos vistos, mas, ao mesmo tempo, há essa promessa de que o Brasil é ou será a pátria do Evangelho. Nós temos, por exemplo, o Espiritismo na França, ele tem um número de adeptos muito inferior ao do Brasil. O Brasil hoje, acredito, seja a nação espírita com o maior número de adeptos, né? Então, você tem aqui uma religiosidade da sua população presente. E essa tolerância religiosa que nós temos no Brasil, você percebe que muitas vezes em países do primeiro mundo isso não acontece. Então, existem vários aspectos que a gente deve destacar aqui em nosso país. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente pode entender o papel do Brasil em relação ao mundo para que ele possa realmente ser considerado a pátria do Evangelho? O que falta? Qual é o pensamento e qual é a ideia que hoje você e a doutrina espírita pensa sobre a nossa condição hoje, em 2023? A gente está muito longe ainda de ser a pátria do Evangelho? Olha, em termos de, digamos, de planejamento espiritual, nós já somos a pátria do Evangelho, já somos o coração do mundo. Mas, evidentemente, nós precisamos referendar isso com as nossas próprias ações. Porque o planejamento existe, né? Já existe a possibilidade de nós conquistarmos esse patamar, porque é uma missão espiritual, não é a questão da gente ser superior aos demais povos. É uma responsabilidade que nós temos e da qual a gente não pode abrir mão por uma questão nossa, senão nós vamos também assumir aí depois consequências sobre isso. O Brasil, ele é um país continental, começa por aí. Ele é grandioso em termos geográficos. Quando a gente, por exemplo, aqui sai, né, nós vamos fazer uma viagem. Estou aqui no centro, né, em Brasília, então muita coisa passa por aqui, se não quase tudo, né? Então a gente vai, por exemplo, para o Nordeste, a depender do estado, você tem 2h30 de voo, né? Porque nós estamos falando aí de quase 3.000 quilômetros, não é? Você vai, por exemplo, na Europa, você anda 200 quilômetros, você já está no outro país, não é? A depender ali, então, o Brasil, ele somaria em termos de, né, assim, de extensão territorial, inúmeros países da Europa e do mundo. Então, essa grandiosidade, digamos, territorial, ela não é casual. Por isso que o Brasil, ele está elencado aí, Renato e Michele, sempre entre os maiores produtores de grãos. Então, nós conseguimos produzir grãos, produzir, né, as frutas, fazemos a exportação, inclusive, de vários produtos, né, para diversos locais do mundo. E a gente tem uma necessidade, evidentemente, social e ética, de estruturarmos, digamos assim, a própria organização para que não falte o necessário a ninguém. Nós temos uma diferença, uma desigualdade que, diante da nossa condição, ainda é patente,
mas temos uma responsabilidade de minimizar isso, né, Michele? Por isso que na Agenda 2030, agora da proposta da ONU, com os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma delas é a erradicação da pobreza no mundo, da miséria, da fome. É claro que nesse período de 5, 6 anos a gente não vai dar conta de fazer isso, mas o que a gente pode fazer por minimizar? O Brasil pode e deve colaborar muito com isso e acaba colaborando. É um povo mais receptivo, um povo mais acolhedor, um povo que na sua própria constituição, na sua formação de miscigenação, já foi uma mistura desde o início. Agora vai dizer, o brasileiro não é preconceituoso? Nós somos preconceituosos, ainda temos muito preconceito, né? Nós somos pacíficos, não, a gente tem muita violência ainda, não é? Haja vista aí toda essa questão, por exemplo, né, da questão de gênero, né, de feminicídios que a gente tem, a misoginia, não é? A mulher não sendo valorizada como merece, que as mulheres, né, Michele, vão dominar o mundo, então... Acho um absurdo, com certeza. Ó, ouso dizer que daqui a pouco nem homem vai descer pro lado de cá mais. Vai ver, só vai ter mulher. Olha, olha isso, é só dar corda, viu, Renato? Meu Deus. Pois é. Eu falo para as pessoas, ó, mas, só vai voltar mulher. mas É mulher que vai dar um jeito nisso aqui. O Leon Denis diz, o Leon Denis diz lá, né, que realmente a encarnação feminina bem aproveitada, ela enseja uma evolução muito maior do que na condição da masculinidade, né? Não significa que você... A mulher, ela tem um papel também acolhedor. Eu acho que nessa questão da amorosidade, do acolhimento, do cuidado, né, da sensibilidade. Eu não falo só pelo lado da inteligência, que também é um diferencial. A afetividade, isso tudo a gente precisa aprender, né, nosso Renato? A modéstia. Então, veja, esse planejamento, né, em termos, por exemplo, qual que é a missão espiritual do Brasil? É levar a mensagem do Evangelho de Jesus ao mundo. Quando se fala em cristianizar, que essa é a missão espiritual, aí se fala, mas quando você vai falar que é cristão, você está reduzindo, porque há outros povos que não são cristãos. Sim, há outros povos que não são cristãos, mas essa denominação, ela pouco importa, porque o que importa é a mensagem. À luz do Espiritismo, nós sabemos que todos aqueles que vieram antes do Cristo e que vieram depois são seus emissários de Jesus, porque ele é o maior de todos. A gente vai, Campete, mas você está ofendendo outros que, né, não são cristãos e tudo. Mas aqui não é questão de supremacia. A questão é do ensino que existe, porque todos têm essa base que o próprio Cristo nos trouxe. E os que vieram antes já foram inspirados por ele, fazem parte desse colegiado. Assim a gente aprende o Espiritismo. Por quê? Porque Jesus é o governador espiritual da Terra, co-criou a Terra com Deus há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele era antes que nós fôssemos, ele já era puro, espírito puro. Então, imagina que coisa, né? Representa a síntese, né, da ascensão histórica, como diz aí Guaraci Paranavieira, num livro chamado Perfis da Vida, quando fala do perfil de Jesus, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, Jesus é esse guia, esse modelo, né, esse exemplo para nós, esse referencial que a gente precisa aprender a seguir, não é? Que a gente tem que tomar com seus ensinos, porque ele é mestre, e as suas referências testemunhais, que ele é Senhor. Desde criança ele dá o exemplo da humildade como sendo a maior. Então, veja, a nossa missão está exatamente nesses valores imperecíveis da caridade, da humildade, de levar o bem para todos os povos, a fraternidade, a solidariedade. Então, nós estamos sim, viu, Renato? Eu tenho uma visão, assim, otimista. O planejamento que foi traçado aqui, né, pela espiritualidade da qual Humberto de Campos ele foi porta-voz, né, de uma maneira muitas vezes simbólica, e alguns entendem ao pé da letra e fazem crítica à obra. É claro, nós precisamos decodificar também, né, Michele, o que você está lendo. Decodificar a codificação, por exemplo, que às vezes fala em castigo, né? Que Deus pune, Deus, né, com o próprio dedo, quer dizer, Deus não tem nem dedo. Então a gente tem que saber fazer a leitura, né, para poder compreender. E aí a missão espiritual do Brasil, gradativamente, ela vem sendo cumprida. Muitos desafios, muitas dificuldades, mas nós estamos passo a passo
gradativamente, veja, o Brasil acaba ocupando posição de protagonismo em várias circunstâncias. A questão do próprio meio ambiente é um deles, não é? A gente está retomando agora, a Federação Espírita Brasileira está fazendo essa campanha, não é? Foi aprovada pelo Conselho Federativo Nacional, a campanha que é espírita e permanente de conscientização ecológica, não é? Estamos com vários materiais aí para poder divulgar, né? Folhetos, opúsculos, eu vou mostrar 2 para vocês aqui, né? Olha só, violência não, também para os animais, né? Aqui é o volume número 1, e aqui tem o volume número 2, né? Dessa mesma... Você vê aqui, a gente botou um porquinho, né? Aqui botou um cachorrinho, aqui tem uma vaquinha, enfim, não é? A gente vai aprendendo todo assim a respeitar esses nossos irmãozinhos também, que alguns deles ainda a gente come, né? Mas é uma questão de educação também gastronômica, que é um pouquinho a gente vai melhorando. Isso faz parte da nossa trajetória. Então, a missão espiritual do Brasil, ela vai gradativamente, assim, acredito, sendo cumprida. Agora, nós temos a responsabilidade, viu, Renato, de fazer a nossa parte. Às vezes eu comento com o Renato, né? Que eu tô naquela inclinação para fazer uma maldadezinha, e aí eu me lembro muito de Chico. Eu acompanho, assisto muitas coisas de Chico Xavier. Aí eu falo, não, mas Chico, né? Falava isso, dizia isso. E aí a gente meio que dá uma segurada, porque a gente sabe das consequências, né? E Geraldo, ligado a isso, e acabávamos de falar agora sobre Jesus. Acho que é a alma mais pura que já esteve aqui na Terra. Tem algumas outras referências de pessoas que reencarnaram, não no patamar de Jesus, né? Mas assim, que vieram com essa missão de nos ajudar nessa empreitada, né? Porque a minha maior referência é Chico. Tem alguns exemplos aí para... Michele, nós temos vários exemplos. Na própria época do Cristo, né? Anteriormente a Cristo, nós tivemos, por exemplo, Moisés, foi um grande profeta. Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos, né? Ele foi, sem dúvida alguma, um médium de materialização e um médium também de efeitos intelectuais impressionante. Só por receber no Monte Sinai os 10 mandamentos, né? Em tábuas de pedra, num fenômeno de piropneumatografia, é uma coisa impressionante, né? Com o fogo esculpiu-se em pedras, não é isso? As tábuas, né? As 2 tábuas, os ensinamentos de Deus, as leis divinas, e Jesus toma, né? Evidentemente que já estava orientando a Moisés, que foi um dos seus enviados. Aí a gente tem ali, não é, Elias, que é outro grande profeta também. Vamos ter João Batista, que foi o precursor, que veio um pouco antes do Cristo, chamado primo de Jesus, né? E nós temos o livro Boa Nova, que é um livro belíssimo, merece ser lido, estudado por nós, né? Ele vai colocar para nós aqui também, ó, aqui Humberto de Campos, no Boa Nova, logo no capítulo inicial, aqui no capítulo 2º, acho que é o 2º, ele vai falar exatamente do precursor, não é? Vai trazer aqui a mensagem de Jesus e o precursor. Aí é João Batista, né, conversando com Jesus, ainda criança, eles ali tudo, e preparando o caminho. E João vem antes, né? Aí nós temos o próprio Cristo entre nós, sem falar de outros, né? Como você tem Krishna, você tem Buda, né? Você tem Zoroastro, você tem todos esses personagens. E aí a gente vai avançando no passar do tempo, né? Nós tivemos, mais recentemente, uma Madre Teresa de Calcutá, né? Tivemos, né, na Idade Média, um Francisco de Assis, não é isso? Tivemos grandes mulheres aí que abriram caminho para nós, não é? Que às vezes a gente não se dá conta, né? Que a gente pode citar, né, a própria Madre Teresa de Calcutá. Mais recentemente nós tivemos a Irmã Dulce, espíritos evoluídos, né, que trabalharam conosco aí, né, a própria Joana de Ângeles, né, nas diversas encarnações que teve como espírito de trabalho no processo da educação, Amélia Rodrigues, Ivone do Amaral Pereira, né, que é mais recente. Aí nós temos Chico Xavier, indubitavelmente desses todos que a gente conhece, aquele, né, que mais, assim,
o nosso entendimento se aproximou do Cristo. Mas tem Bezerra de Menezes, que já foi convidado para habitar orbes superiores e pediu licença para que permanecesse enquanto houvesse, não é? Um necessitado, Bittencourt Sampaio, não é? E a gente vai citando tantos assim. Você tem o Mahatma Gandhi, né, que ele promoveu a libertação da Inglaterra, né, do jugo inglês, da Índia, a Índia se libertando do jugo, né, inglês, sem nenhuma arma, sem nenhuma violência. Então, essa paz é muito bonita. Todos eles emissários enviados do Cristo, né? A gente teve, nossa, tantos exemplos do Evangelho também, né? Maria Madalena, Paulo de Tarso, né? O Zaqueu, nossa, Pedro, tantos assim, né? Os próprios apóstolos, discípulos. E a gente vai navegando assim, nessa... Né? Nunca estivemos sozinhos, Michele, nunca, assim como hoje nós não estamos. Eu ia falar exatamente isso, para as pessoas terem noção de quando a gente fala, nunca estamos sozinhos. E você disse, olha só que coisa, nunca estamos sozinhos. O Renato me fala muito isso, às vezes eu falo, meu, tá difícil. Ele fala, calma, porque tem uma galera aí que tá ajudando. Eu falo, bom, então a gente tem que confiar mesmo, né? Porque você deu belos exemplos aí de pessoas que estiveram aqui e que continuam, né? E algumas delas, né? Interessante, Michele, que você falou, Geraldo, são pessoas que não atuaram dentro da doutrina espírita. Sim, Não sim, necessariamente. Então são espíritos que fazem o trabalho do bem, independentemente da corrente religiosa, né? E sobre isso, você havia até comentado sobre o Leon Denis, A frase famosa. Exatamente. E ele, como contemporâneo de Allan Kardec, né, mais jovem que Kardec, considerado apóstolo do Espiritismo, escritor e filósofo, Leon Denis tem uma frase muito conhecida, né, que eu e a Michelle a gente comenta e brinca, que a doutrina espírita, ou espiritismo, não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Equaciona pra gente essa ideia, Geraldo. O que é, na verdade, isso, o futuro das religiões? Olha, no futuro, nós não teremos, imagino eu, designações. Quando a gente estiver mais evoluído, nós não seremos separados pelas crenças, nem credos, pelas classes sociais, nem pelos gêneros, né, pela condição. Nós estaremos em propósitos de atividades com as suas características, especificidades e contribuições, mas todos unidos, todos juntos. Quando se fala em religião, fala-se na essência, da pureza, fala no que tem, do que vai efetivamente transformar o homem. No final do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, quando fala das potências anímicas, Leon Denis fala da dor e fala também da revelação pela dor. E ele vai dizer para nós qual é a doutrina que poderia ser, digamos, eleita ou escolhida como a melhor de todas. E aí, para chegar ao ponto de dizer para nós que é aquela que mais consola, é aquela que mais chega ao coração do ser humano e que pode prestar uma contribuição para que ele se sinta bem, mesmo diante do testemunho, para que ele se sinta forte diante dos embates da vida. É aquela que possa trazer uma luz de esperança diante de um futuro incerto. Então, a gente vê muito o Espiritismo como um conjunto de princípios fundamentais, constituindo as leis naturais, que não precisa de denominação. Por isso que não se tem a pretensão proselitista, viu, Renato, de que o Espiritismo vai ser a religião do futuro. Não. Por isso que Leon Denis, sabiamente, na sua postura filosófica, com a visão prospectiva, uma visão de futuro, uma visão abrangente e inclusiva, ele coloca que o Espiritismo será o futuro das religiões, não é?
Porque aí você não vai ter propriamente denominação, mas você vai ter a marca essencial da virtude, do valor, o que é imperecível, o que é espiritual, desprovido de dogmas, não é, de rituais, de paramentos, de sacerdócios, de hierarquias. Então vai ser a religião no sentido do congraçamento, da união e da reunião, da confraternização para a fraternidade, da união para a solidariedade. Isso é a verdadeira religião, a religião do amor, que coloca o amor em ação no amparo aos semelhantes, aos irmãos em maiores necessidades, todos os que precisam, os seres criados por Deus. Então, o ser ele vai estar disposto e disponível a fazer o melhor ao seu alcance. Esse é o que tem a religiosidade, independentemente do rótulo religioso que ele possa adotar. Eu acho que a gente consegue ilustrar bem isso quando a gente frequenta um centro espírita, por exemplo, que tem atendimento fraterno. E as pessoas que passam por esse atendimento não necessariamente são os espíritas. Tem muita gente que perde um ente querido, os nossos irmãos evangélicos, por exemplo, perde um ente querido e vai em busca de um acolhimento dentro de um centro espírita através do atendimento fraterno. Isso. Ô Renato, quando a gente vai ver na Revista Espírita, que é uma obra-prima de Kardec também, um verdadeiro laboratório, né, de ensino de como a gente deve escrever e de como a gente deve aprender a divulgar o Espiritismo, que vale um banho aí de lição para, inclusive, nós da modernidade, que achamos que estamos divulgando, alguns inclusive fazendo uma fantasia tremenda, não é? Um escândalo adoidado, provocando aqueles que vão ler, indo para a polêmica, sabe? Absolutamente o que Kardec mostrou ser o contrário, não é? E na Revista Espírita ele vem com um propósito de esclarecer, de consolar. E ele traz para nós que o Espiritismo, quando ele surge, Michele, não havia, evidentemente, adeptos espíritas, porque o Espiritismo sequer existia como doutrina. Existiu o Espiritismo sempre como princípio, porque o Espiritismo é um conjunto das leis naturais. Se você pegar Deus, é algo natural, é uma criação humana, Deus. Aí nós poderíamos ficar discutindo aqui por muito tempo, mas foi Deus que nos criou o entendimento que a gente tem o mais natural possível. A existência de nós mesmos como espíritos, isso está na natureza, não é? A nossa sobrevivência e imortalidade é uma concessão que Deus nos fez, um legado. A reencarnação faz parte da lei de justiça e de amor, não é? A lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, a evolução. Veja, tudo isso são leis, não é? Naturais aí para o nosso próprio crescimento. Então, o que acontece? O Espiritismo ele só passa a existir efetivamente materializado na Terra após Allan Kardec. Antes ele não existia, embora existissem os princípios fundamentais. Então, não havia espiritista, ou espíritas. Quando o Espiritismo surge, não é codificado por Allan Kardec, não é fundado, ele é codificado, é organizado, é sistematizado, para a gente não confundir. Aí, o que acontece? Ele veio com o intuito de tornar por exemplo, católico, melhor católico. Um evangélico ou protestante, melhor evangélico ou protestante. Não o intuito dele se tornar um espírita, porque foi muito comum, e hoje ainda é muito comum acontecer, da pessoa não ser espiritista, como você está falando, Michele, e ir lá tomar um passe, assistir uma palestra, ir num atendimento fraterno, pedir uma vibração. Isso tudo acontece, porque sabe do benefício, né, Renato, que o espiritismo causa, independentemente dele ser dito espiritista, não é? E o espiritismo continua fazendo esse trabalho bonito de inclusão, sem proselitismo. É importante essa ideia do proselitismo, que é aquela coisa do interesse das religiões em aumentar o seu número de adeptos e manter os seus adeptos fiéis às suas práticas, né? Que a gente sabe que existem muitas práticas, né, de algumas religiões aí que são práticas mais relacionadas a vínculos até financeiros com as instituições. É aumentar o rebanho. Então, bem materialista, de passagem. Exatamente, o proselitismo aí está presente. Mas há uma curiosidade, Geraldo, que eu gostaria que você falasse a respeito dos fenômenos
que nós sabemos que fazem parte da natureza humana, que são conectados diretamente à doutrina espírita, né? Então, por exemplo, a mediunidade, que é uma faculdade humana de intercâmbio da espiritualidade, dos espíritos com os homens, a gente sabe que existe uma forma em que a doutrina espírita trabalha no sentido de educar aquelas pessoas que possuem essa sensibilidade. Mas e aquelas pessoas que não são espíritas, não conhecem a doutrina espírita e possuem a sensibilidade? A gente percebe a dificuldade que outras religiões, que as diversas religiões possuem, para lidar com essa sensibilidade. Até mudam o nome, né, do fenômeno acontecendo ali. E como a gente poderia entender e como que a doutrina espírita pode atuar no sentido de orientar quando você recebe uma pessoa que vem de uma outra crença religiosa e chega num centro espírita com a sensibilidade mediúnica, porque eu vou contar um caso interessante, eu já contei para a Michele, em que havia um amigo me contou que ele estava em uma reunião mediúnica dentro de um centro espírita, e um espírito comunicante disse que perguntou para o orientador se ele era o demônio, né, o espírito. Aí o orientador falou, não, você não é o demônio. Ele falou, não, é porque eu estava aqui em outro local, numa instituição religiosa aqui perto, e eu quis dar uma comunicação ali, e aí a pessoa que estava dirigindo os trabalhos lá falou, olha, expulsa esse demônio daqui, sai daqui, demônio. E ele saiu injuriado, o espírito, ele saiu triste dali, preocupado, e falou, meu Deus, olha a minha condição. Então, Geraldo, como eu estava falando a respeito da sensibilidade mediúnica, muita gente frequenta templos religiosos e possui a sensibilidade mediúnica. E aí houve esse episódio, como eu havia relatado, que um amigo comentou que em uma reunião mediúnica, um espírito foi até a reunião, se manifestou e disse que ele estava saindo de um templo religioso e disseram lá que ele era o demônio, né? E ele ficou assustado. E aí ele foi procurando algum lugar onde ele pudesse se expressar. E aí o orientador disse, falou, não, você não é um demônio, né? Eu acho que você estava em um local em que aconteceu a manifestação mediúnica, você estava ali enquanto espírito, mas quem estava orientando você não tem o entendimento acerca do plano dos espíritos, acerca do mundo espiritual, e entende dessa forma, né? Eu estou comentando isso, Geraldo, porque tem muita gente que nos acompanha e muita gente que entende, às vezes, que a sensibilidade mediúnica, ou seja, a mediunidade, ele é uma propriedade daqueles que estão dentro da doutrina espírita, dos adeptos da doutrina espírita. E a gente sabe, como você bem colocou, que existem leis naturais, que a natureza, nós, independentemente da religião que a gente professa, os elementos da natureza estão presentes e a sensibilidade mediúnica ela pode se manifestar independentemente da religião da pessoa, Verdade, correto? verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para aqueles que nos acompanham. Inclusive, Renato, a comunicabilidade dos espíritos é outra lei natural, não é? É perfeitamente natural. Só pelo fato de nós sermos seres humanos, nós precisamos da linguagem para nos comunicar, não é? Então, a gente se comunica, a gente entra em contato, a gente dialoga, isso faz parte, até mesmo para efeito de consolo, de esclarecimento, é fundamental. A morte não existe, é só um passaporte para a verdadeira vida. E nesses tempos de transição, a questão da mediunidade virá mais ainda à tona, para que a gente possa despertar nossa sensibilidade, estabelecer conexão com a espiritualidade e, evidentemente, toda a orientação que se tiver sobre isso é fundamental. E o Espiritismo nos enseja essa orientação segura. Pelo Livro dos Médiuns, por exemplo, que é o maior tratado sobre a mediunidade que a gente tem, a gente vê logo no início Allan Kardec ocupado em nos trazer uma introdução didática e pedagógica para dizer para nós ali que o maior escolho do espiritismo é a mediunidade. O que significa isso? Que ainda o maior desafio que a gente tem
Essas são as questões mediúnicas, porque é um momento que a gente precisa de educação, é uma faculdade que é do espírito, mas depende de uma predisposição orgânica. Vale dizer, todos somos médios em potencial, mas nem todos somos médios desenvolvidos, né? E Kardec usa essa expressão desenvolvimento mediúnico para se referir a todo o processo de educação medianímica, não é? A prática, o estudo, essa educação, essa vivência que a gente precisa ter. Então, cada vez mais as casas espíritas serão procuradas também em termos dessa orientação, né, da busca de um consolo, do entendimento. Para isso, Renato e Michele, a gente precisa estar preparado, porque se a gente mesmo não conhece, a gente não sabe, a gente fica só na prática e também não estuda, ou fica só no estudo e não vivencia, nós não vamos conseguir fazer o que é preciso nessa travessia em que todos estamos em trânsito, né, nessa transição planetária. É o momento da gente testemunhar, é o momento de acolher, é o momento de receber, é o momento de orientar, mas principalmente é o momento de nós amarmos aqueles que conosco estão. Muitos sofredores, muitos irmãos em necessidade, e a gente precisa brigar. Geraldo, você sabe que eu e a Michelle, a gente estava conversando essa semana a respeito de vida fora do nosso planeta. E a gente percebe que a cada dia que passa, a ciência vai descobrindo, vai ampliando a visão que se tem do universo. E vai ficando cada vez mais assombroso o tamanho do universo. A doutrina espírita fala a respeito de um processo que o planeta Terra vem passando, que se tornará um planeta de regeneração. Muitos que estão aqui, após a sua morte ou após o seu desencarne, não regressarão mais ao planeta Terra. E nós sabemos que, recentemente, houve uma produção no cinema, inclusive é um livro editado pela FEB, o livro Nosso Lar, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier e André Luiz. E no filme Nosso Lar, nós tivemos ali a revelação de uma cidade espiritual. Então, muita gente pensa, poxa vida, será que após a minha morte eu irei para o nosso lar? Aquilo ali foi um acalento para os corações, né? A gente já fica todo feliz. Olha que maravilha, Que maravilha, lugar lindo, olha. né? Aqueles jardins, né? Aquela lagoa, música ao vivo, enfim, uma coisa esplêndida, né? Ninguém vai trabalhar, né? Não. Ninguém vai trabalhar. Todo mundo sonhando com o nosso que lar. que engano, salvo engano. E aí, após a morte, né, a nossa, né, nosso desencarne, existe a possibilidade de a gente, por exemplo, reencarnar em outro planeta? Ou seja, ao invés de você ir para uma colônia espiritual, você ser enviado a um outro planeta? Tem um livro muito bacana que é do Bezerra de Menezes, que ele escreveu em vida do lado de cá. Ele desencarnou em 1900, né? Então, foi antes disso aí, ele escreveu esse livro chamado História de um Sonho, publicou como folhetim em artigos de Reformador, que à época era, então, quinzenal, né? Imagina, se hoje dá trabalho fazer uma revista mensal, você sabe disso, né? Publicar um livro, imagina, a época era quinzenal, a cada 2 semanas tinha uma revista, né? Um fascículo. E se publicava ali muitos livros, que depois eram publicados em livro mesmo. E essa História de um Sonho foi o caso. E é tão interessante que Bezerra escreve ali uma história de um príncipe que está vivendo em Vênus, não é? E ele vai contando toda a trajetória, as dificuldades e tudo mais e tal. E depois, ao final do livro, não vou dar o spoiler, né, naturalmente, mas esse príncipe, ele tem o mérito de reencarnar num outro planeta que seria superior a, né, a Vênus, onde ele estaria encarnado. Eu não vou dizer o nome do planeta, que aí fica para leitura, tá certo? Então... Olha, ele quer, vai ler, você ler. vai ler, querendo ou não, você vai ler. Está publicado pela FEB, viu? Tem e-book também. É História de um Sonho. Um livro a gente leva 1h30 para ler e não esquece jamais. É muito gostoso. E a gente vê a sabedoria de Bezerra de Menezes. Ele que, inclusive, a gente citou, ele foi convidado meados do século passado, né? Por volta de
na década de 40, 50, ele foi convidado por Celina, que estava intermediando um convite de Maria, mãe de Jesus, e convidou Bezerra, devido aos méritos que ele tinha, para habitar um plano superior, um planeta superior, ir para outro planeta mesmo, né? E ele, então, pede a autorização para declinar, para não aceitar, porque ele queria, enquanto houvesse aqui alguém em sofrimento, ele estender as mãos. Por isso que é o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, enfim, maravilhoso, né? Então, o que acontece? É outra lei natural, querido Renato, né? Como é que a Michele te chama mesmo? Renato Leandro? Como é que é? Renato Leandro Gente, é o nome e sobrenome dele. gente, mas é muito chique, não é? E o Renato canta, né? Ele assim, toca, canta, uma coisa. Então, Ele canta, não compõe, compõe, toca, tá vendo? canta, planta bananeira. Ele é uma beleza. Sapateado também, Sapateado, sapateiro. sapateado, eu tiro o maior sarro nele que ele fazia Gente, sapateado. o Renato e Michele, essa questão da pluralidade dos mundos habitados é uma outra lei natural e é um princípio do Espiritismo. Desde a primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857, Kardec já coloca essa questão dos mundos habitados. É uma coisa impressionante. A coragem do Espiritismo para dizer que todos os orbes são habitados e habitados com vida inteligente. A gente sequer descobriu ainda a vida não inteligente nos outros orbes, em nenhum. Nós estamos muito próximos disso, mas é uma questão também de evolução moral, ética, não é apenas a questão intelectual. Por isso que a gente viaja os espaços, vai para outros planetas e a gente ainda não descobriu. Por quê? Existe uma natureza propriamente física, fluídica, diferenciada da nossa. E com os nossos olhos, as nossas percepções ainda limitadas, a gente não consegue ter essa visão, digamos assim, mais ampliada. Mas esse futuro vai chegar e, sem dúvida alguma, hoje as viagens que a gente faz, né, interestaduais, intermunicipais e entre países aqui internacionais, nós vamos fazer, né, intergaláxias, né, planetas no nosso próprio, né, plano aqui na nossa própria galáxia. E hoje a gente vê, por exemplo, cada vez mais, como você falou, Renata, a descoberta, né, de outros planos, de outros planetas cada vez mais parecidos com a Terra, com a grande possibilidade de ter vida, porque tem condições similares às nossas. Então, veja, para essa ida à regeneração, desse processo de transição da Terra, nós vamos ter que ampliar nossa visão, porque necessariamente no mundo regenerado, nós estaremos em contato com esses nossos irmãos de outras galáxias, de outros planetas aqui, primeiro da nossa galáxia, não é? Mas nós estaremos em contato, isso vai ser perfeitamente natural, porque não é admissível pela lógica, a própria ciência admite isso, materialista que seja, de você não ter. E eu fiquei abismado outro dia assistindo uma entrevista que me causou um espanto de um dos maiores pesquisadores renomados do Brasil, e ele disse assim, declaradamente, que era impossível haver a vida em outros planetas. Eu fiquei assim, Uma sabe? palavra muito Não, forte, né? eu não Impossível. consegui um cientista, sabe? Um pensador, escreveu vários livros, é renomado, é conhecido, é seguido, respeitado internacionalmente, e ele disse, é impossível haver vidas em outros planetas. Eu fiquei, será que eu estou ouvindo direito? E ele falou desse jeito. Falei, olha, aí realmente caiu um pouquinho no meu conceito nesse sentido, né? Porque a gente precisa. Claro, você duvidar, você ter o espírito científico, né, da dúvida, da busca, da perquisição, isso é fundamental. Mas, gente, cada vez mais o próprio Einstein, né, não teve como não admitir a própria existência de Deus. Diante de tudo que ele chegou, a única conclusão que eu posso dizer é que existe um ser superior a tudo isso, não é? Mas, enfim, e esse orbe maravilhoso que nós temos, que é a Terra, ele é um cisco, né? É um cisquinho aí nesse universo todo, que aliás são multiversos, né, queridos? Não é só um universo, embora o nome é universo, mas é uma pluralidade. Lembra do livro Urânia? Vamos dar outro gostinho de leitura, então, para aqueles que querem, não é? E como eu posso pegar o livro Urânia, mas ele está bem atrás aqui do meu notebook, vocês acreditam? Pode, fica à Então, vontade. Pode pegar. eu vou ter que sair um pouquinho de Pode pegar. tela, porque está bem aqui atrás. Só um instantinho enquanto a gente... Tranquilo.
Michele, enquanto o Geraldo pega o Pega o livro. livro. Pega o Ele livro quer pra que a gente gente leia ler. a todo custo, né? Você vê que É. o livro ele falou, olha, não vou, né, Não dar vou um dar spoiler aqui spoiler. porque vocês vão adquirir o livro, É. né? A intenção é deixar a gente curioso. Pois é. Mas aí eu estava pensando aqui uma coisa, porque ele fala sobre essa possibilidade de contato extraterrestre e fala do futuro próximo. Tá vendo quando eu falo pra você que eu tô pronta pros ETs me abduzirem? Pelo amor de Deus, que caos. Não, você não vai precisar, Esse eles caos. virão até aqui. Eles virão até aqui, né? Olha, Ô Geraldo, você achou o livro? Ah, tá. Camille Flammarion, Urânia. olha que lindo, são clássicos do Espiritismo, a gente reeditou alguns, olha esse outro aqui também, que coisa mais linda. O Deus na Natureza. Tá dando para ver aí, gente? Está, Está, perfeitamente. Olha, Está. são... Ô Geraldo, você falou de uma cidade no início aqui. Que cidade que era que você... Olha aqui, rapaz, o nome da cidade onde eu morei 15 anos. Ah, então é isso mesmo. É, Urânia. Urânia. Você sabe o que significa Urânia. Urânia? Urânia Pois é agora- a deusa da astronomia. Né? Deusa da astronomia significa Urânia. olha. Musa da astronomia, imagina, né? E aí, falando em musa, que tem o Stella, né? Olha só que lindo também. Esse Stella aqui é outro livro do Camille Flammarion. São clássicos, né? Que a gente está reeditando todos, maravilhosos, lindos livros à mão cheia. Então, aqui no Urânia, viu, Renato e Michele, ele conta sobre um desdobramento, que ele vai sendo acompanhado pelo mentor espiritual, e em dado momento ele vai se desdobrando, chega num ponto assim que ele olha, agora aqui é o final do universo, aqui acaba tudo. Aí o mentor diz assim, dá só uma olhadinha do lado. Aí quando ele olha do lado, eu me lembrei, gente, agora recapitulando isso, exatamente quando, né, o Hubble estava com um problema, vocês se lembram disso? Aquele, né, telescópio que agora foi substituído, né, por um outro muito mais poderoso e tal. Aí o Steve, né, como é que é o nome desse outro agora? Tem que pesquisar aí para achar, né? Esse é o Vamos lá. James Webb. James Webb, isso. Ó, a gente tem um Temos aqui, bastidor ó. aqui eficiente. E aí o que acontece? Quando no caso ali foi ainda, né, o antigo, que estava lá com defeito e tudo, ele virou assim para um lado, estava tudo escuro, e ele começou a disparar fotos, né? Fotos ali adoidado, mas descobriu coisas que sequer tinha ideia. E foi a visão que Flammarion teve, assim, claro, ele desdobramento espiritual, quando ele se vira assim e vê uma miríade, sabe aquelas coisas maravilhosas, coloridas, diversos mundos, Michele. Você imagina você em desdobramento lá, volitando, e de repente você está vendo aqueles mundos que você nunca tinha visto, assim, uma coisa fantástica, maravilhosa, não é? Aquela coisa, assim, de uma misericórdia, né? De uma grandeza divina. Então, o universo, ele é todo habitado, eles são multiversos, né? São coisas que a gente sequer imagina, tanto no macro quanto no microcosmos. E a gente fica pensando, né, debaixo da água, né, aqui subaquático, a gente não conhece boa parte ainda dos oceanos no fundo, e imagina das espécies que são, né, tão diversas, e a gente vai para o macrocosmo nessa viagem, né, o universo não tem fim, é infinito. Né? Então, uma coisa maravilhosa, Deus não criaria apenas a Terra e todo o restante do mundo para ficar só para o nosso deleite, não é? Então, nós somos ali seres que fazemos parte de uma humanidade. E outra coisa, querido, já falando de regeneração, de melhoria, Kardec coloca no capítulo 3º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo a classificação dos mundos em 5 níveis, vocês se lembram? Conforme o nível evolutivo da humanidade que habita cada um desses mundos. Então, por exemplo, os primitivos são os mundos destinados às primeiras encarnações. Mundo de expiação e provas, que é assim que ele classifica, expiação e provas, é onde há o predomínio do mal, o império do mal. E veja que é onde nós estamos na Terra. O mundo de mas calma, a gente está seguindo. Nós estamos já chegando à metade do caminho, entrando aqui no 3º nível, que é esse mundo de regeneração, onde há uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal. Depois, o mundo ditoso ou feliz, onde há um império do bem.
E, finalmente, o mundo, que é o celeste ou divino, onde só há o bem, que é destinado aos espíritos puros. Então, você vê, se você tem lá o quinto nível, né, são os mundos celestes ou divinos, destinados às encarnações dos espíritos puros, o primitivo digamos assim, é o seu oposto, né, que é destinado às primeiras encarnações. O mundo de expiação e provas, onde é o império do mal, tem a sua dicotomia, não é, o seu paralelo, no mundo ditoso ou feliz, que é onde é o império do bem. E o mundo de regeneração? Olha aqui o quinto dedo, que eu não posso mostrar sozinho, né? Se eu isolo os outros, deixo só esse dedo aqui, vai dar um formato que não é legal. Porque o mundo de transição, nós estamos indo para um mundo de transição. Estamos hoje na transição para o mundo de transição, onde teremos ainda muitas lutas, muitos enfrentamentos, mas teremos um pouco mais de paz. Essa é a regeneração que nos espera. E o nosso querido Adilton Pugliese, ele escreveu um livro, Renato, publicado aí pela casa editora Clarim, que se chama... Eu vou pegar o livro aqui, porque está meio à mão aqui, ó. Estava tentando achar e eu vi. Olha só esse livro aqui. Regenere-se. Isso. Olha aí a chamada do livro. A Era do Espírito e a Força Libertadora do Espiritismo, né? Então, Esse é um chamado para regeneração interior, né? exatamente. Não há como a gente ir para a regeneração, Renato, se a gente não se regenerar. E o que é regenerar? É renascer. É gerar de novo, Michele. Isso é regenerar. Então, por isso que o objetivo do Espiritismo... Já tenho no nome, viu, Geraldo? Ah, é? Como é que é? É Renato, né? Eu não senti. Renascer. Agora ele quer. É muita não, modéstia agora, para uma ele, pessoa ele tá assim. querendo chamar a atenção. Porque eu sempre chamo mais atenção com ele com as minhas piadas. Agora ele tá chamando a atenção para ele. Renato, O aquele Geraldo. que renasce. Aquele que Pois é. renasce. Tá vendo? A gente falava agora há pouco de Nosso Lar, e eu lembro que tem uma passagem lá que tem um comunicado, eles começam a se preparar para o desencarne gigantesco. Acho que até em decorrência de uma guerra, Isso, não acho que é a é? Segunda Guerra Mundial. Da Primeira E Guerra. começam a A primeira, a né? Primeira Que é Guerra. 43, o livro O 34. contrário também pode acontecer nessa situação em que estamos, assim, de vir espíritos melhores, né, para ajudar a gente nessa transição. Vai descer uma galera, né, moralmente mais evoluído para que nos ajude a passar por esse processo. Olha, aí nós temos que citar também a grandiosa contribuição de Manuel Filomeno de Miranda, não é? Na psicografia de Divaldo Franco, que inclusive integra a equipe, né, de André Luiz. Alguns dizem que André Luiz não é bem uma personalidade, mas ele representa uma coletividade. Isso a gente vê no livro de Sueli Schubert, né? Quando ela organiza o Testemunhos de Chico Xavier. É bem interessante isso, porque André Luiz também ele é como se fosse um repórter trazendo para nós várias informações, mas nunca bombásticas, nunca apocalípticas, nunca de um jeito, né, fantasioso, miraculoso, sempre com bom senso, né, com equilíbrio. E a gente tem ali exatamente trazendo essa parte que Manuel Filomeno traz da transição, né, do mundo de transição, que ele fala da transição planetária, e a gente tem também aí, eu tinha pego aqui os outros livros, queridos, deixa eu só pegar aqui, que são os que estão na base aqui do... Olha, O Rumo do Mundo de Regeneração, é isso? Deixa eu passar para cá, né? Esse, então, aqui dá para ver, né? Esse livro Rumo do Dá Mundo de pra ver. Regeneração. Ok, de dá para Divaldo ver. Franco, né? Manuel Filomeno de Miranda, e de Joana de Ângeles, que é outra que traz uma contribuição maravilhosa, que é esse livro aqui também, falando, né, do mundo regenerado. Então, a gente tem esse médium, né, que é outro apóstolo do bem, viu, Michele, que a gente pode e deve incluir na relação daqueles que são, né, missionários, que estão nos ajudando, que é Divaldo Franco, e com esses espíritos amigos. E a gente vai vendo aqui nessa abordagem exatamente que nós não estamos sozinhos, que há um amparo espiritual muito grande nesse período da transição, que espíritos, inclusive fazendo um trabalho de renúncia, foram convidados por Jesus e
reencarnado gradativamente e vão reencarnar nas áreas mais diversas, como, por exemplo, da arte, da ciência, da filosofia, entendeu? Da religião, da história, para poder trabalhar todo esse contexto dessa transição. Espíritos que não têm, segundo essa revelação, um vínculo com a lei de causa e efeito aqui da Terra, porque eles não são terráqueos, são seres humanos, porque integram a humanidade, que é a revelação que está no 3º capítulo do Evangelho, que aí eu fecho o parênteses que eu tinha aberto com 5 categorias. Por quê? Lá Kardec traz uma revelação para nós interessantíssima, advinda dos espíritos superiores, que nós estejamos aonde for, na condição de seres inteligentes, racionais, nós somos seres humanos. Então, o marciano é humano, venusiano é humano, jupiteriano é humano. Que interessante. Aquele que habita lá um outro planeta fora da nossa galáxia, ele também é humano, porque ele chegou ao estado de humanidade. Mas ele vai se manifestar com o seu corpo de acordo com as condições de cada ambiente. Pode ser, inclusive, subaquático, que vai viver debaixo d'água, respirando normalmente sem aparelhos, porque seus órgãos serão adaptados para isso. Poderá, inclusive, não pisar em superfície, porque o planeta pode nem ter superfície como nós temos. Aí os seres são, se não alados, tem algumas protuberâncias, como a gente vê a Maria João de Deus, né, em Cartas de uma Morta, falar de Saturno e de Marte. Assim também Humberto de Campos, que fala de Marte, né, também no livro Novas Mensagens. Então a gente vai vendo assim essas revelações para trazer que nós não estamos sozinhos, estão nos acompanhando. Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, fazendo várias perguntas sobre essa questão, curiosidade, inclusive, sobre os mundos, como é que é e tudo, e ele chega a colocar, e de repente ele faz uma nota explicativa para dizer para nós do Sol, fala de determinados planetas, fala de Marte, fala de Vênus, e aí ele diz assim, né, comparando com a Terra, que, né, quando ele coloca Marte, ele estaria abaixo. E aí o pessoal toma isso ao pé da letra para dizer que Marte é inferior à Terra, contradizendo as revelações de Maria João de Deus, que é mãe de Chico, né, em Cartas de uma Morta, e de Humberto de Campos através da psicografia do Chico. Na verdade, Kardec não afirmou, ele usou um verbo estaria, que é o pretérito, né, do subjuntivo do futuro. Então, é pretérito futuro subjuntivo, não é uma afirmação. Ele faz uma comparação como se fosse uma suposição, não é? Então, ele não afirma. E isso significa, já agora por revelação, Marte provavelmente estaria, Michele e Renato, já no mundo de regeneração, né? Mais avançado do que a Terra. É um nível que a gente está caminhando para lá. Nós já estamos com o pezinho, né, no portal, no limiar, já adentrando. Nós estamos no primeiro segundo da primeira hora do mundo de regeneração. Isso é a revelação de Bezerra de Menezes, na psicofonia de Divaldo Pereira Franco, no Congresso Espírita que comemorou 100 anos de Chico Xavier em 2010, aqui em Brasília, o 3º Congresso Espírita Brasileiro. Dia 18 de abril, um domingo de manhã, eu estava presente, como milhares de pessoas estavam também. E Bezerra toma Divaldo praticamente. Ele começa a fazer a palestra, daí a pouco, 5, 10 minutos, ele já está, quem está falando ele é Bezerra. E ele anuncia essa mensagem, que esses tempos assinalam os tempos da transição do planeta de provas e expiações, assim ele se usa, para o mundo de regeneração. E aí ele vai colocando desse primeiro minuto, desse primeiro segundo. É uma coisa muito linda. Então, nós podemos dizer que já estamos com o pé no mundo de regeneração, que houve um marco. Oh, glória! Houve um marco simbólico nesse dia 18 de abril de 2010, embora a gente sabe que as datas não são certas assim, mas é uma simbologia para a gente já ter essa esperança, tá? É uma referência, né? É uma referência, exatamente. É isso. Olha, o livro Nosso Lar, gente, ele é publicado em 1944, né? A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 39, né? Começou de 39 a 45, né?
Então, as referências ali, depois a gente pode conferir aquele socorro que é pedido, tudo que estava fazendo referência, com a desencarnação Sim. de milhares de pessoas e que precisava de socorro na espiritualidade. Imagina, né? A gente vê essas guerras. Nós estamos, o Renato fez a referência, é só para depois pesquisar se é a Primeira ou a Segunda Guerra. Pode buscar, tem aí a Tá. vida no mundo Sim. espiritual e tudo, que a Primeira Guerra ela ocorre de 13, 14 até 18, mais ou menos, não é? Então ela tem ali Tá. no primeiro, né, do primeiro para o segundo decênio do século XX. E a segunda já ocorre Exato. pouco tempo depois, é uma coisa de louco, né? Ela ocorreu ali, depois de vir 20 anos, praticamente 25 anos, estava ocorrendo a Segunda Guerra, né? E agora nós estamos em guerras, queridos, em todos os continentes da Terra. Não há um continente em que não haja guerra. Hoje, em pleno século XXI, aquilo que o Renato falava na abertura da nossa conversa, do nosso bate-papo, pode ser cast, é isso, não é? Então, falando aqui de, de espiritualidade, não é? Dessa busca da melhoria, nós estamos em plena guerra. O que é estranho, Geraldo, assim, e eu até comentei com a Michele, porque no início desses conflitos há um espanto e as notícias chegam e causam essa estranheza em pleno século XXI. Só que não há nenhum acordo, ou seja, o diálogo ele faliu, né, que eu considero o diálogo a política. Então a política faliu. E aí é como se esse noticiário tratasse o assunto com normalidade, como se fosse absorvido Isso. pela sociedade, que é natural. É, Você vê as notícias falando de pessoas, de crianças, de jovens, de sim. adultos, diariamente, em conflitos, né? Pessoas perdendo a vida. Então, realmente é estarrecedor. E a gente entende, você bem colocou muito bem, em relação a essa mudança, que na verdade tudo é um processo, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? E a Michelle comentou a respeito de Nosso Lar, porque ela sempre marcou muito, né, a chegada dos Marco, espíritos, né, que desencarnados, sim. que acabaram perdendo a vida durante a guerra e chegando em Nosso Lar são acolhidos, né? Essa produção cinematográfica ficou belíssima. E a Federação Espírita Brasileira, ela detém direitos sobre diversas obras, né? Talvez as obras clássicas da doutrina espírita. Há algum projeto em andamento da Federação Espírita Brasileira em relação a produções cinematográficas? Sim, sim. Nós temos uma área, inclusive, que é FEB Cinemas, não é? Que é uma unidade dentro da FEB, foi criada recentemente e atua junto ali com a área de documentação, memória, documentação, que pega a parte histórica, não é? Arte e cinema. Então, toda essa área ela está envolvida nisso. Então, tem um projeto realmente. Nós estamos agora, dia 25 de janeiro, vai às telonas o Nosso Lar 2, que é baseado no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da série, não é? Da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E o filme já está pronto. Nós fizemos um boxe com os dois livros, o Nosso Lar e os Mensageiros, com a capa, né, do box, né, com a imagem do filme, um cartaz que está dentro também para quem quiser adquirir. Estamos produzindo os Mensageiros com a capa do filme, né, do novo filme agora, o Nosso Lar 2. Então, vamos produzir uma edição dos Mensageiros com essa capa e estamos também aí verificando a questão de um livro dos bastidores, vendo com o próprio diretor do filme, né, que preparou o material, o nosso jornalismo também trabalhou nesse sentido, o livro já está diagramado, então provavelmente vai ter impresso alguns exemplares como aquele, né, para mostrar um pouquinho os bastidores desse trabalho todo que é maravilhoso. E a gente tem aí a produção de vários outros filmes que vão ser feitos, inclusive os romances históricos de Emmanuel, que vão virar um seriado para televisão e vai ser em inglês, então em inglês americano, né? Só o Paulo Estevo que não, que esse vai ser separado por conta até da sua, né, natureza e tudo, que o Paulo Estevo a gente vai fazer tem que fazer um filme realmente assim, né?
muito grandioso, né? E tem o Sexo e Destino, por exemplo, é outro que já está aí com outra produtora também. Nós temos a Mensagem do Pequeno Morto, que há interesse, não é? O próprio livro do Samuel, que é a Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. Então, tem uma série de filmes, de livros que vão virar filmes, cada vez mais, entendeu? Além das histórias, Renato e Michele, que estão virando assim, filmetes, né? Que a gente faz animações, agora utilizando inclusive a inteligência artificial para colocar vida nessas histórias, né? Agora a vida assim desanimada, né? Porque já são vivas na narrativa. Então isso já vai acontecer com várias histórias. A gente teve umas experiências, por exemplo, com aquela visão de Eurípides, que é uma história belíssima, Visão de Eurípides Barçanufo, que está lá no livro do Hilário Silva, que é O Vida Escreve. Aí fizemos também um outro que é A Petição de Jesus, né? Que também está num dos livros aí de Humberto de Campos. Então, agora recentemente foi feito sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, uma coisa assim muito, muito bacana, não é? Que a gente vai trabalhando, tem muita coisa para vir aí. E isso Muita muita novidade, tem novidade. muita Isso já novidade. indica aí exatamente que nós estamos nessa transição, não há dúvida alguma. A divulgação vai se ampliar cada vez mais, né? E a gente tem que dar conta aí de atender a essas demandas. Sim. Geraldo, uma curiosidade mais em relação a, a você do que a sua carreira em si. Tem alguma experiência que você já tenha tido, que você considere que tenha te marcado e que você possa compartilhar conosco, mediúnica ou não? A gente recebeu outros convidados aqui, inclusive um ateu, e o que a gente percebe na narrativa, que essas pessoas elas têm uma experiência, e aí cada um tem a sua definição, mas que aquela experiência o despertou de alguma forma para atuar onde elas atuam, né? Aham. E você já teve assim uma experiência que você fala, que você possa compartilhar, né? Também não quero ser indelicada, né? Ficar perguntando as coisas, mas assim que você se sinta à vontade de compartilhar conosco. Olha, na nossa pequenez, né, desde quando a gente era criança, eu sentia assim que a minha boca se enchia d'água. Eu estava caminhando, eu era moleque, assim, adolescente, né, já saindo da segunda infância, entrando na adolescência, e eu caminhava, a gente tinha cidade interior, então andava, não tinha carro, nem tinha carta, né, que eu te falava aí, que não tinha carta, né, Tinha carta. Não tinha carta, Tinha então, carta. não tinha carteira de tinha motorista. carteira de motorista, então eu tinha que andava a pé e tudo. E aí a minha boca enchia d'água, e eu me vi umas palavras, vi umas frases que eu não tinha nem ideia do que eram, né. Depois eu fui perceber que eu tinha um compromisso, né, devido à minha inferioridade, é claro, não é nada de missão, é tarefa e tudo, com essa parte da divulgação, da comunicação, né. Me aconteceu uma vez que eu fui fazer uma palestra num estado, e a gente então parou no local antes, que eu tinha feito um trabalho numa casa espírita, depois nós fomos, né, paramos no local para fazer um almoço. E aí acabamos comendo, né, e eu repeti o almoço, comi um pouquinho mais e tudo, estava uma delícia. À época eu comia carne, comia pouco, sempre eu comi pouca carne, hoje eu não como. Mas é assim, aí eu belisquei lá, né, uma linguicinha, aquela coisa toda, e nós estávamos indo de carro, isso no Rio de Janeiro, a gente estava indo para um outro local, ia fazer uma palestra. Quando estava para chegar na casa espírita, gente, sabe quando assim, eu vou aqui, vou me desdobrar, não vou dar conta. Comecei a sentir um mal-estar tremendo, já estávamos quase para adentrar na casa espírita. Sabe quando bate aquele negócio assim, não caiu bem, né, que você fica assim, falei: "Gente, e agora?". Aí quando já estávamos chegando, eu pedindo a Deus para chegar logo, eu falei: "Gente, eu preciso, né, vou ter que usar um banheiro antes". Aí aconteceu que quando eu, assim, o pessoal indicou, quando eu fui ver não tinha água no banheiro, não tinha água. Gente, tinha 1000 pessoas aguardando para a palestra. É um centro muito movimentado, muito grande, que faz um trabalho muito bonito. E aí, então, eu já estava, assim, no púlpito, praticamente, sentado à mesa, não tinha o que fazer. E eu estava numa situação que estava suando frio. Aí, a pessoa já estava falando para passar a palavra para mim,
Aí quando ela ia passar a palavra para mim, que eu fui me levantando, eu pedindo por Deus, eu pedi pelos mentores da casa que pudessem me proteger, não porque eu merecesse, mas porque aquelas pessoas estavam ali para me ouvir. E eu naquele momento era um instrumento. Renato e Michele anestesiou completamente a minha parte estômago-intestinal. Totalmente, eu não senti mais nada. Eu falei durante 55 minutos. Depois fui para a livraria para autógrafos. Quando eu cheguei, uma senhora disse assim: "Olha, você estava assistido pelo Dr. Herman", ela até falou o nome do espírito, que é o mentor aqui da casa. E a equipe dele estava lhe dando uma atenção especial, você deve merecer muito, né. Eu falei: "Não mereço não, eu só muito necessitado", porque eu estava numa condição especial, eles me deram toda a assistência, e aquilo foi assim, depois saí de lá, fomos pra entrevista de 40 minutos, numa rádio ainda ali, que eles faziam um programa, e depois eu fui para o hotel, aí eu não preciso contar o restante. Mas o que eu quero dizer com isso, Michele, aqui, não sendo indiscreto, é que a espiritualidade atua de tal maneira, operando verdadeiros milagres. Só que a gente sabe, à luz do espiritismo, que é questão fluídica. Estava noutra feita, numa situação em que o mundo caiu para mim. Sabe assim, o mundo caiu. Eu senti que não tinha jeito. Eu olhei para o espelho, eu falei: "Meu Deus, eu não vou me desequilibrar. Eu tenho fé, eu tenho confiança". Isso era 2 horas da tarde num sábado, às 4 horas eu tinha uma palestra numa comunidade carente. Aí eu me desloquei, fui fazer a palestra. Quando eu cheguei na casa, comecei a sentir um cheiro de rosas, aquele olor, assim, maravilhoso. Aí a presidente que me recebeu, ela falou: "Olha, você trouxe esse cheiro, você está sentindo? Esse cheiro veio com você". Eu falei: "Estou sentindo, porque isso está aqui no ambiente, esta casa está me protegendo, que eu estou necessitado aqui, eu estou sentindo uma proteção muito grande". Aí mostrou uma salinha de estudo, depois nós fomos para outro local onde tinha lá umas fitoterapias, enfim, que eles fazem, e aí no Distrito Federal. Aí, tá. Aí fui, fiz o trabalho todo assim, quando acabou eu saí, eu já não sentia mais o cheiro. Aquele, né, era a irmã Sheila dando uma assistência diante do que eu tinha passado, que eu estava passando. É como se fosse um bálsamo, não por meu merecimento, mas pela proteção diante da necessidade da gente fazer o trabalho. Então o trabalhador, por mais inferior que nós sejamos, como é o meu caso, a gente não é desprovido de assistência, porque a espiritualidade cuida da gente. Então, esses amigos e essas amigas, eu sou um espírito tão inferior, Michele e querido Renato, que eu tenho um mentor espiritual e tenho uma mentora, né. Então, Tá dando Duas babás trabalho, É. Geraldo. acredito. Não, tá muito. quando a coisa aperta, assim, eu vou para o colo de mãe ou de irmã, não é, no caso aí, que é a personalidade feminina, que é uma freira, não é. E o outro amigo, o irmão, que eu nunca vi o seu rosto, que aconteceu uma vez que eu fiquei muito curioso para saber quem era o meu mentor, essa coisa toda e tal, tal. E aí fiquei 2 meses, 60 dias sem perceber a presença dele. Parecia coisa de apaixonado, né, sabe, 60 dias apaixonado, né. Aí tem moda de viola. Ó, Tem moda de viola, a 60 dias gente pra é lá do passar. interior, né, do interior de São Paulo, na divisa com Minas e Mato Grosso do Sul. Aparecida do Taboada, em Mato Grosso do Sul, a primeira cidade ali na divisa. Aí, o que que acontece? Quando eu não tinha nem me dado conta desse tempo, depois que eu fui calcular o tempo, era exatamente esses 2 meses, 60 dias, que eu vislumbrei, porque eu nunca consegui ver o seu rosto e tudo. Aí ele falou: "Ó, tudo isso aconteceu para você aprender que o mais importante não é quem nós somos, mas é o que e como nós fazemos". Nunca mais eu tive curiosidade de saber quem ele era. Renato Leandro tem curiosidade pra saber. Tem curiosidade, já deu até nome pra ela. É uma mulher, é mentora dele. Ele fala que é uma mulher. Qual que é o nome mesmo, Renato Leandro? Pode falar. Renato Pode falar, a Leandro. gente não vai. Você não vai virar chacota. Não vai, eu não vou tirar sarro. Pode falar o nome da mentora? Não, é porque a gente conversa bastante Não, é que houve uma passagem uma vez e eu perguntei mentalmente, né?
para a suposta mentora, a pessoa que estava me auxiliando do plano dos espíritos, e me veio o nome em mente. Ela falou o nome Dalva. Né? Dalva, eu lembro da estrela Dalva quando fala Dalva. Era esse o nome mesmo. E aí fica gravado essa coisa do nome. Mas você falou uma coisa fantástica, né? Que foi essa orientação do seu mentor em relação a que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas. A gente, é natural, né? Um processo. A curiosidade de aspectos que... irrelevantes. Aquilo não vai trazer nenhum benefício, não vai ajudar, não vai servir para nada. É como a assinatura, às vezes, de uma mensagem, né? Vinda do plano dos espíritos, e aquela assinatura é de uma pessoa conhecida. Isso. Aí todo mundo fica mais conectado à assinatura do que ao conteúdo. Que a mensagem. Olha, então se perde. Exatamente. No mundo que a gente vai nessa transição, a questão de ficar querendo reconhecer quem é o que menos importa. Porque nós vamos para a essência, como Kardec já colocou para nós, orientado pelos espíritos superiores, exatamente nesse sentido, de que, né, o que mais importa é o conteúdo e a linguagem, isso que vai atestar o nível de superioridade, né? E não é querer aparecer, não é querer ter um nome famoso, nada disso. Por isso que nós vamos caminhar cada vez mais, Renato, Michele, né? Nosso tempo está voando aí, né? Olha lá. E exatamente que nós vamos caminhar cada vez mais para o anonimato, para um trabalho em equipe, somos tarefeiros, não é nada assim de, né? Claro que a gente vai ter sempre um Divaldo, vamos ter sempre um Chico para nos dar um norte, assim, nos ajudar, a gente precisa disso. Mas a maioria vai ser como nós mesmos, né? Assim, trabalhadores, servidores, tarefeiros, que não tem, no meu caso, sobretudo, não tem nenhuma expressão espiritual, mas a gente conta com muita misericórdia deles, isso é uma bênção, né? Graças a Deus. Bom, Geraldo, a gente está caminhando, né, para o término desse nosso encontro, e essa ideia desse bate-papo com você realmente está sendo muito gostoso, e queria agradecer a sua presença, porque durante todo esse nosso bate-papo, o que fica marcado aqui entre nós é o fato de que você tem o seu trabalho conectado ao livro espírita, a produções literárias, as obras clássicas da doutrina espírita que o Brasil inteiro conhece e uma boa parte do mundo conhece, e esse trabalho, de alguma forma, passa por suas mãos, né? Pelas suas mãos. Mas você coloca isso de uma forma bem tranquila, né? Então é um prazer e uma honra e uma alegria estar falando com você. E eu queria que você encerrasse falando um pouquinho a respeito dessa questão da transição, que a gente, aliás, tratou bastante, e deixasse um recado aí para nós, mas eu sei que a Michele tem antes um detalhe que ela quer falar com você. Sabe? Antes da gente encerrar. Ó, tá ligeiro ele, tá esperto. Eu vou falar ou o Geraldo vai falar? Eu que vou falar? Você vai falar, eu sei que Sou você eu que tem. vou falar? Não, na verdade, a única coisa que eu tenho para falar, quem está nos acompanhando desde o início, pôde comprovar que o Geraldo, ele tem uma doçura na forma como ele se comunica, ele tem um acolhimento. Uma coisa que eu acho que fica muito marcado quando eu olho os seus vídeos, tanto na página pessoal quanto na página de trabalho, eu fico sempre esperando uma piada, porque você tá sempre com essa expressão de que tá sorrindo. Sorrindo com os olhos, sorrindo com a expressão. Então, quando o bate-papo é bom demais da conta, Geraldo, o tempo passa muito rápido. Então, eu gostaria que você, né, pudesse voltar em outras ocasiões, em outras oportunidades, para que a gente possa tratar de outros temas, porque falar de espiritualidade não tem fim, não tem fronteiras. É isso. Verdade. Olha, a gente pode voltar sim, vai ser uma honra voltar outras vezes.
sempre que possível, né, para poder usufruir da agradável presença de vocês, de todos que estão nos acompanhando. Eu me lembro, Renato, Michele, do maior discurso que eu já ouvi de um presidente tomando posse da Federação Espírita Brasileira, né, tomando posse na presidência da FEB, da Casa de Ismael, que foi o Jorge Godinho, nosso presidente atual. Em 2015, quando ele tomou posse a primeira vez, o primeiro mandato, ele fez um discurso longo, mas muito longo, de 5 minutos. E ele, então, naquela época, ele convidava e convocava, né, a nós espiritistas a nos unirmos para que o movimento pudesse estar unificado. Ele dizia: a base de tudo isso está em alguns pilares. E aí eu já usei esses pilares para a regeneração, né? Bases da regeneração, já escrevi, já fiz podcast, já, enfim, já, né, fez palestra e está lá. E aí, é muito bacana o que ele fala, o mérito é todo dele. E ele coloca assim, e aí a gente vai interpretando, para a gente fazer essa caminhada da união para a unificação, e eu coloco ali no sentido dessa travessia para o mundo de regeneração, dessa transição que a gente está vivendo, nós precisamos ter o Evangelho como roteiro. O Evangelho é o nosso roteiro. Nós temos a consciência tranquila como consolo. Consciência tranquila como consolo. E nós temos o esquecimento do mal como estratégia. Esquecimento do mal como estratégia. E a prece como fortaleza. A prece como fortaleza. Mas, queridos, queridas, estes 4 pilares como bases da regeneração são tema, são papo para um outro, quem sabe, pode ser cast. Meu beijo, meu abraço, viu? Fica com Deus. Nossa gratidão, Geraldo. Um Fica com abraço. Deus. Até. Até. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Continue nos acompanhando aí pelos canais. Em breve, novidades, não é, Michele? Em breve, novidades, gente boa. Um beijo. Até. Até.